de novo com esse Tá, vou e-mail. esperar, então. Aguardar um momento. Mas tá gravando já. Pode começar. Ah, sim. Uhum. Boa tarde a todos. Hoje, né, agora a gente vai iniciar a atividade referente a ler o filme. Eu acredito, né, não sei se todos, acredito que todos já saibam que é uma atividade que faz parte de um projeto interdisciplinar que a gente vem desenvolvendo com atividades muito bacanas que têm rendido aí bons frutos e a gente tem se divertido bastante. Além de aprender muito, né? Tem sido muito bacana. Hoje nós temos aqui como convidada a professora Maria Lúcia Colombo Pereira, a nossa querida Malu, que aceitou, né, participar desse momento com a gente. E, né, desde já eu agradeço e é um prazer, né, ter você aqui com a gente. Agora, Malu, eu vou, né, deixar por sua conta agora. Sua apresentação, a fala que você, né, vai desenvolver e depois a gente passa para a exibição do fragmentozinho. Então, Então, pessoal, prazer. Muito obrigada, Angélica, Rosa, toda a comissão organizadora desse trabalho tão bonito, desse projeto que vocês têm desenvolvido. O IFRA é sempre orgulho, né? E todos os professores e discentes, como vocês já estavam comentando no início, eles sempre nos surpreendem quando a gente faz alguma proposta, e os professores são bem engajados, então é muito orgulho participar. Muita alegria, muita saudade, e muito obrigada, tenho muita gratidão. Com relação ao filme, foi bem engraçado, até comentei com a Angélica no início, que bem no dia que ela me convidou, acho que foi numa segunda, no sábado eu havia assistido o filme, sem saber que ela iria me chamar, né? E quando ela fez a proposta, eu falei, Angélica, parece brincadeira, mas eu acabei de assistir o filme no sábado. Então, foi bem interessante ler o filme, né? E poder perceber algumas características que também fazem parte da nossa realidade enquanto educadores, né? Não sei se todos assistiram ele antes, mas é bem intrigante a história no sentido de nos levar, enquanto educadores, à reflexão, que acho que é uma das propostas desse filme, né? Eu fiz um texto, vou tentar me guiar por ele, mas também de forma mais leve, né? Porque a gente acaba fazendo esses momentos também para aprender, para discutir e para crescer juntos, então eu acho que é mais nessa linha a fala de hoje. O filme, como a gente viu, ele é Escritores da Liberdade, dirigido pelo La Gravanés. O gênero é um drama. Teve a sua estreia em 2007, nos Estados Unidos, e ele vem tratar de questões sociais e vai nos trazer reflexões acerca da abordagem metodológica e, naquele sentido, um pouco ineficaz, né, naquela escola. Principalmente quando a gente pensa na descontextualização do educando, né, que muitas vezes acaba ficando deixado de lado como um ser que é repartido, né? Eu venho para a escola, eu sou um estudante, lá fora eu sou outra pessoa, e na verdade a gente está trabalhando com um ser na sua complexa integridade, né? E ele é integral, não é só estudante, ele tem toda uma vida, toda uma história, toda uma bagagem, e muitas vezes naquela situação o ensino não era pensado dessa forma, mas tentava se reproduzir um ensino tradicional, teórico, com vias de se priorizar, principalmente aquilo que estava ligado ao cânone, acima de quaisquer circunstâncias e descontextualização. O enredo ele vai se desenvolver primordialmente numa escola, uma escola de Los Angeles. A escola, outrora era tida como destaque na sociedade,
composta por alunos da classe média, que tinham um potencial elevado, mas ela começa a participar de um programa de integração social, o qual leva alunos de classe baixa e de vulnerabilidade social a participar dessa escola. E isso vai gerar algumas circunstâncias não muito agradáveis, principalmente os professores começam a vivenciar situações de indisciplina e acabam deixando essa sala de lado, né? E começam a olhar para esses alunos de forma discriminatória, inclusive, não crendo na sua evolução. Então, esses alunos, eles são marcados, vou colocar ali entre aspas, né? Como alunos desmotivados, que vivem um descaso na sociedade, sofrem violência e não têm muita perspectiva de vida e, portanto, o máximo que poderia ser feito por eles era fazer com que eles permanecessem ali naquele ambiente. Com relação ao processo de ensino, a gente percebe essa discriminação das classes dentro da instituição. A classe 203, que é essa sala de integração social, ela é diferente e recebe tratamento diferenciado dentro da instituição nos mais variados setores, né? Desde a questão da infraestrutura, logo no início do filme a gente percebe que há uma diferenciação da infraestrutura da sala dos alunos especiais, que são os alunos de classe média, e desses alunos da integração. O corpo docente também faz essa separação, no sentido de não demonstrar interesse ou interesse real por esses alunos, e tanto que eu coloquei aqui para lecionar para a turma, foi designada uma professora recém-formada, né, sem experiência, daqui a pouco a gente retoma essa questão de ser sem experiência, né, e inclusive para o trabalho, os materiais didáticos pedagógicos não eram fornecidos, e a alegação era que eles poderiam sumir ou eles poderiam ser danificados. E isso contribuía ainda mais para a precarização do ensino. Os alunos, e isso é óbvio, né, sentiam-se desprezados, escanteados pela instituição e viam que não eram tratados com prioridade. As questões sociais, então, elas são bem marcadas e demarcadas no filme. Um outro aspecto relevante é que, além dessas diferenças de classe social, de tipo de educação, uma questão muito forte é a da segregação dos alunos na instituição, muito marcada pelas relações étnico-sociais, que vai intensificar o aspecto da xenofobia, né, que vai ser trabalhado no filme também. Então, a gente vê ali uma diversificação da temática. Ele vai abordar as questões metodológicas, o desafio da educação, vai trabalhar com alunos de vulnerabilidade social, destacando todos esses aspectos que a gente percebe que influencia. Então, o aluno, ele é um ser na sua integralidade, que ele precisa ser olhado como um ser de várias circunstâncias na vida, e que não é só, chego na escola e vou olhar só o intelectual do aluno, ele é composto por outros aspectos sociais, né? Sociais, psicológicos, emocionais, ele não é só intelecto. E ali o filme também vai abordar essa questão da xenofobia e da importância dessas relações étnico-raciais e de como elas se estabelecem e como ela vai gerar um problema dentro da instituição. Dentro da sala de aula, por exemplo, nós percebemos que os alunos, eles sentavam-se somente com os membros do que eles chamavam de gangue, né? Então, para fazer parte da gangue, havia um fator muito forte que se estabelecia, que era o fator raça, né? Então, não se fazia parte da gangue quem não fazia parte de determinada raça. E quaisquer contatos, e eles estabeleciam isso como meta, né, padrão.
quaisquer contatos com outras pessoas de outras raças ou que não faziam parte do seu povo destituiria de valor o membro. Então, esse contato deveria ser evitado, porque isso era visto como desonra e como punição ao componente que desobedecesse à regra da gangue. Então, esse membro poderia ser punido e excluído de alguma forma por tentar burlar essa regra da gangue. Então, isso era muito forte ali. E chegava ao conceito da xenofobia, que é essa aversão ao estrangeiro, né? O filme em si, ele traz como protagonista a professora Erin Gruel, que depois vai ser chamada de Senhorita G, né, por eles. Ela era recém-formada, cheia de sonhos, expectativas. A gente acho que se lembra do nosso diploma na mão e da vontade que a gente saiu da faculdade, do mestrado, de uma formação para poder entrar em uma sala de aula e vivenciar esses momentos e poder contribuir com os alunos no desenvolvimento da nossa profissão, né? E ela, cheia de sonhos, ela quer desenvolver a todo custo a sua profissão de forma plena, e essa vontade que ela tinha vai causar uma animosidade entre os colegas. Eles não acreditavam que pudesse ser desenvolvido um bom trabalho com aquela turma de desordeiros. Olha que triste, né? A sala completamente estereotipada, e isso fazia com que todos ficassem desmotivados à volta, e ela, quando ela pega essa turma para dar aula, ela chega cheia de sonhos e ela quer realmente exercer a sua profissão e fazer a diferença na vida deles. Os professores, com essa visão discriminatória, acabaram por também imprimir nesses alunos a desmotivação, né? Eles nem acreditavam que eles poderiam ser capazes de fazer algo ou que a educação pudesse modificar a história de vida deles. Então, isso ficou muito marcado, assim, para mim no filme. Outra coisa importante foi o posicionamento dessa professora, mesmo diante dessa realidade que ela encontra logo no início do filme, ao pegar essa turma taxada como problema. Ela não vai desistir, ela não concorda com o posicionamento, ela começa a observar que há uma discriminação, há uma diferenciação dessa turma, e ela começa a observar que trabalhar somente o conteúdo programático não vai dar certo ali, né? Então, ela observa esse posicionamento e ela não concorda. Ela insiste em desenvolver o trabalho, mesmo sendo perseguida, porque ela, com essa diferença de pensamento, ela acaba sendo excluída pelos demais professores, e a diretora ali, supervisora imediata dela, acaba perseguindo ela de alguma forma, tentando sabotar o trabalho. Uma das formas que ela utiliza é privar essa professora de utilizar os materiais didático-pedagógicos com os alunos, como eu já disse anteriormente, sob a alegação de que eles não poderiam ter acesso porque eles poderiam destruir o material. E também privando de verbas para que ela pudesse desenvolver outros projetos e trabalhos. Mesmo não tendo apoio da instituição, ela vai buscar alternativas, tanto para conseguir esses materiais, quanto para ter permissão para desenvolver outras atividades além da sala de aula. Para isso, ela acaba tendo a sua vida pessoal atingida, né? Ela começa a buscar outros trabalhos para poder suprir a necessidade financeira e comprar esses materiais. Então, ela vai, em um determinado momento, vender lingerie, vai ser recepcionista de um hotel, acaba tendo a vida pessoal atravessada ali, né, atropelada, se divorcia por conta disso, vai por outros meios, né, atravessa a hierarquia e acaba chegando num chefe superior, a diretora da escola dela, para ela conseguir explicar quais eram os objetivos dela, e acaba sendo acolhida, né?
Então, o que, que ela percebe durante a aula? Que o conteúdo programático também não vai conseguir chamar a atenção desses alunos, né? Ela chega ali tentando, várias vezes ela tenta explicar o livro Odisseia e várias tentativas ela fracassa. E então ela começa a perceber e observar esses alunos, e esse perceber observar esses alunos a ponto de detectar o que realmente importava, qual era o estilo de vida, como eles viviam, tentar conhecer o contexto sociocultural desses alunos, e por meio dessa percepção da professora, ela começa a trazer e se apropriar de músicas e textos que vão, que fazem parte da vida deles, e que, por meio desses textos, ela oferece esses materiais diversificados, a fim de fazer com que os alunos percebam que a língua e os aspectos literais eram parte inerente desse cotidiano deles, e que não era algo assim tão distante como eles criam que fosse. Uma das aulas, eu acho que foi a que mais nos chamou a atenção, eu acho que é um trecho que a gente escolheu. Vamos passar, Malu Ovelha, primeiro? Vamos passar antes de você contar? Vamos lá? Ah, pode. Pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês Tá, para a gente poder ver dois trechos aqui. Deixa eu só... Configurações... Ai, Simon, quando isso aqui? Passa aí, passa. Passa. Eu não tô vendo a imagem. Não tá mesmo, tá preto. O Flávio, alguma ideia do que pode estar acontecendo? Não consigo. Ah, obrigada. Espera aí, pessoal. Eu tentaria mais uma vez. Às vezes, a primeira vez que a gente tenta, aconteceu isso algumas vezes comigo em aula, quando eu vou, compartilho a primeira tentativa, ou não dá certo, as pessoas não enxergam, ou essa de não aparecer a imagem, porque o som a gente estava ouvindo, né? Essa de não aparecer a imagem é nova para mim, mas eu tentaria mais uma vez compartilhar, ver se acontece, se dá certo. E tenta também a tela cheia, para ver se muda. Mas a tela... Espera lá, só um minuto, pessoal. Imagina. Eu sempre compartilho a tela cheia. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Não ainda, acho que agora já. Então, conseguindo ver a tela do filme? Agora? Sim. Ah, tá. Então agora vamos mexer no som, só um minuto. E quando eu disse tela cheia, é nessa parte da exibição mesmo? Sim. O quadradinho de tela cheia. Mas espera só um pouquinho. Eu não estou vendo imagem ainda, não. Eu estava vendo só o título do filme. Agora, tá vendo alguma coisa? Não vem imagem. Puxa vida.
Senhores, é muito possível que o Netflix tenha alguma coisa que impeça fazer isso. Só um Uma minuto, então. transmissão, bem ou mal, isso aqui é uma transmissão que está sendo feita, por mais que a gente está sendo, né, fazendo só um trecho para fins pedagógicos, não deixa de ser uma transmissão online. Se você quiser continuar falando, eu vou pegar esse filme de outro jeito aqui, tá? Se você quiser continuar dando sequência só. Inclusive, se me permitem, ô Maria Lúcia, se você quiser resumir também o que a gente veria no trecho, talvez dê para... Sim, a gente acaba dando um spoiler, né? Mas eu acho que dá para ir falando sim. O que nós discutimos era dessa abordagem metodológica diferenciada, e a professora ela vai fazendo várias tentativas e ela acaba abrindo mão desse conteúdo programático para priorizar conteúdos que fazem parte, que estão inseridos na vida cotidiana dos alunos, para trazer esses alunos para mais perto de si. Então, esse foi o último momento ali da nossa fala. Num desses momentos, a professora estava dando uma aula normal e, de repente, um dos alunos acaba, por conta da segregação dentro da sala e por conta dessa questão xenofóbica e dessa não mistura, combinar, dessa não relação, né? Dessa não relação dos alunos entre si dentro da sala de aula, e eles acabam se agredindo verbalmente, e algumas vezes eles até acabam fisicamente, né, se agredindo. Em uma das aulas, um aluno passa um bilhetinho com um desenho vexatório de um outro colega, a fim de ofendê-lo, exatamente por conta da sua raça. E a professora percebe toda a movimentação e ela interfere nesse bilhetinho. E ela pega o bilhete da mão do aluno que foi insultado e ela começa a impor algumas ideias que vão mudar completamente o sentido do filme e da vida desses alunos. Então, o que ela traz, né? Ela compara aquela situação discriminatória entre os alunos com as questões da história em si. Então, ela traz o cenário do Holocausto para dentro da sala de aula e ela fala que são essas atitudes de não empatia, de intolerância, que vão provocar as maiores atrocidades na humanidade. Então, ela pega uma situação ali entre os alunos, conecta com o Holocausto, faz com que eles comecem a refletir que as suas ações vão interferir na vida deles e dos outros, e faz a comparação de que são essas questões de falta de empatia e de intolerância que causam as maiores atrocidades no mundo que ficaram registradas na história. E ela percebeu que os alunos não conheciam o que era o Holocausto. Então, ela tem a ideia, né, de trabalhar um projeto ligado ao Holocausto, mas, na verdade, o objetivo dela era fazer com que esses alunos percebessem a importância da individualidade, se reconhecessem identitariamente e percebessem que os pensamentos e as atitudes que eles têm vão mudar todo o contexto do entorno e podem mudar a própria vida de cada aluno. Então, eu achei, assim, incrível essa sacada do filme. Outra coisa interessante. Quer passar, Angélica? Eu consegui aqui, vamos ver se agora vai. Só que não é assim, né? Não é a high definition, não, mas... Deixa eu ver Mas é assim mesmo. Eu tô rindo porque eu fiz um sarau, amiga, pelo Teams, e acontece de tudo, né?
Imagina meus alunos, gente, tocando violão, um tocando violão e dois querendo cantar, um em cada. Tem que abrir ela mesmo. Tudo bem. Glória, por favor, leia a primeira frase no quadro. Porque eu sei... Angélica, quer tentar a tela cheia? Odisseu não tinha nenhum senso de... Aí. Nenhuma dessas frases é correta. Eu peço desculpas. Angélica, deve haver uma outra versão melhor no YouTube, que essa são duas versões. Essa está muito acelerada, uma outra melhor. É isso. Tudo bem, porque não usa a próxima página em branco. O que está vendo? O que é isso? Deixa eu ver. Ficou bom, Angélica. Escrever todo dia nesses diários. Podem escrever sobre o que quiserem. O passado, o presente, o futuro. Podem escrever sobre o dia a dia ou podem escrever músicas, poemas, sobre as coisas boas ou coisas ruins. Qualquer coisa. Mas tem que escrever todos os dias. Tenham sempre uma caneta sempre que sentirem a inspiração. Mas não vou dar nota para eles. Como posso dar um A ou um B por escreverem a verdade? Eu não vou lê-los, a menos que me deem permissão. Vou precisar checar se vocês fizeram um registro, mas vou apenas passar os olhos para verificar. Se quiserem que eu leia, eu tenho, dá licença, um armário aqui e ele tem uma tranca. Eu vou deixá-lo aberto durante a aula e podem deixar o diário aqui se quiserem que eu leia. Eu vou fechar este armário ao final de cada aula. Tudo bem? Bom, vocês podem vir aqui, um por um, e pegar o diário. Quando vocês quiserem. Ufa! Deu certo, graças a Deus, né? Assim não foi, né, a melhor exibição que vocês já viram, mas eu acho que deu para compreender a abordagem. Quer fazer mais um comentário, Maru? Deus sim. Sobre esses fragmentos? Vou só concluir. Vou concluir, sim. É acerca dele. Então, a gente percebe que a partir do momento em que há aquele confronto na sala de aula entre os alunos, a professora faz a interferência e ela começa a interligar os fatores históricos à situação real vivenciada por eles. E depois, no jogo, a gente também percebe que ela começa a fazer perguntas que são do cotidiano dos alunos, que fazem parte, a fim de que eles se identifiquem. Um dos propósitos da professora durante as aulas é buscar fazer com que os alunos reflitam e fazer com que eles venham buscar a identidade deles enquanto seres que são completos, né? E que não tem na sala de aula. A gente percebe em uma das falas dos alunos que a visão que eles têm é que o professor não se preocupa, não se interessa pela vida deles. Então, ela vai, ao longo do filme, quebrar com essa visão que eles têm e tentar trazer o cotidiano para a sala de aula. E então ela vai desenvolver todo o mote do projeto dela baseado no Holocausto. E ela entrega esses diários, né, esses cadernos em branco,
e pede para que os alunos façam dele um diário. E ela dá liberdade para eles escreverem, desde emoções, situações que eles vivenciem, até fatos imaginários. E o mais interessante é que ela entrega esses cadernos e ela diz, eu vou corrigir, mas eu só vou ver quem fez, e eu não vou ler. Eu acho muito interessante essa fala dela, porque ela vai demonstrar o respeito que ela vai ter por eles, que é o que eles não sentiam durante toda a vida na educação que eles tiveram, né? Então, ela fala assim, olha, eu só vou ler se vocês deixarem nesse armário aqui. Então, eu vou entender que quem colocar aqui nesse armário é para eu ler a história. E ela se surpreende no dia em que ela abre o armário, porque está cheio de caderno. E ela se surpreende ainda mais quando ela conhece a história de cada aluno, porque eles começam a escrever realmente aquilo que eles vivem. Então, os alunos relata que a mãe não enxerga ele. A mãe tem problemas, né, com drogas, se eu não me engano, e ela não olha para ele. E a professora um dia olha para ele e fala, eu vejo você, eu enxergo você. Então, assim, são cenas muito fortes que vão fazer com que a gente reflita que, na maioria das vezes, a gente tem alunos que não são vistos por inteiro, né? E que, mesmo inconscientemente, eles esperam isso de nós enquanto educadores. Então, assim, foram cenas muito marcantes. Outra coisa que, só para finalizar, ela vai trabalhar com a leitura, embora ela tente trazer cenas do cotidiano, fatos do cotidiano, discutir essas ações, ela não deixa de lado o conteúdo em si. Então, ela vai trabalhar com o Diário de Anne Frank e ler e promove a leitura desses alunos, porque ele tem tudo a ver com essa história do Holocausto. E muito legal. Eu acho que você vai passar mais algum trecho? Não. Angélica? Não vai, né? Não, e assim, posso comentar, né? Uhum. E assim, o legal é que você vê que ela vai trabalhar bem essa coisa da sequência didática. Então, não são aulas que vão acabar. Eu venho do aula hoje, acaba e não tem uma sequência. Eu achei bem legal essa coisa do planejamento, a questão da leitura, leva eles para o Museu do Holocausto. Ela faz um outro evento, né, Rosa? A gente ama, né? Tá. Tá cortando bastantinho. Melhorou agora? Parece que sim. Não, vou tirar aqui. Aí, o que ela trata? Ela traz... Melhorou? Melhorou. Tá. Ela vai fazer, assim, a leitura, daí ela leva para o Museu do Holocausto, ela faz uma roda de conversa com uma das mulheres sobreviventes que protegeu a Anne Frank, que ficou com seu diário por muitos e muitos anos escondido, né, guardado. Então, vai fazer com que esses alunos vivenciem toda a história do Holocausto, baseado naquele fato, mas mais do que a parte histórica e a parte do conteúdo, ela vai fazer com que esses alunos percebam, né, e é o que ela vai trabalhar, a necessidade da tolerância, da empatia, do amor ao próximo, e vai fazer com que eles percebam que eles são os próprios agentes transformadores da vida. E a discussão e reflexão do filme vai tratar dos pensamentos, atitudes e emoções que precisam ser controlados e precisam ser escolhidos, e que todas essas escolhas vão fazer com que a vida deles mude. E, para finalizar o spoiler do filme, que a gente já deve ter assistido, né? É toda a questão do quanto o professor faz a diferença e do quanto a educação faz a diferença. Eles percebem isso na atitude dela. E eles começam a estudar, começam a se destacar, e como o filme ele é uma tradução do real, né? Ele realmente é um filme real, que vai contar a história da professora. Ela junta todos esses diários e transforma o Diário dos Escritores da Liberdade, que vai ser publicado depois. Essa professora que era reformada, sem experiência,
ela acaba replicando esse projeto em outras salas de aula, com outros alunos, dá super certo e ela está indo para a universidade. Então, a gente tem muitas reflexões para ver acerca dele, e eu acho que agora a gente abre para interação, mas foram momentos, assim, bem legais no filme, que eu consegui recortar. Não dá para falar tudo, mas a gente pode recortar e comentar um pouco. Vai lá, Angélica. Oswaldo? Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Maria Lúcia, pelo seu esmero em interpretar esse livro, esse filme, na verdade, e fazer essa apresentação com identificação, que eu também tive assistindo esse filme. Eu me identifiquei bastante com esse idealismo dessa professora, e eu queria, assim, bom, agradecer demais mesmo todo esse trabalho que você teve para apresentar hoje para nós aqui essa tarde. Hoje você foi nossa professora, e aí nós todos somos professores, estamos aprendendo uns com os outros, e esse exercício é maravilhoso, e eu queria abrir aqui para todos que quiserem participar, e comentarem. Parei de ouvir, Angélica. Comentar se vocês assistiram esse filme e o que vocês estão achando dessa atividade, como que a gente pode usar o filme na sala de aula. Então, eu abro agora para todos que quiserem comentar e falar se já assistiram o filme, se ficaram com vontade de assistir ou coisa parecida. Boa tarde. Elaine, estão escutando com clareza? Sim. Estamos, Elaine. Mas sim. A Maria Lúcia, eu acho que ela... Você está nos ouvindo agora, Maria Lúcia? Você não ouviu o Oswaldo praticamente, né? Acho que ela não está ouvindo nada, ela não ouviu você, parece. A Lu está sem áudio. Ela saiu, daqui a pouquinho ela falou. ela Vai entrar de novo, talvez resolva. Ah, sim. Mas eu posso ir fazendo as considerações, eu espero ela tentar entrar. Pode ir fazendo. Ah, sim. Então, tá. Primeiro, parabenizar aos idealizadores, também pela escolha do filme. É um filme que eu já assisti, assim, várias vezes, eu não me canso de assistir. Parece que é assim, cada vez que você se propõe a assistir, você enxerga coisas que você não observou anteriormente. É como se fosse uma obra literária. Eu vejo esse filme como uma obra literária. A cada passo que você se propõe ali assisti-lo, você observa pontos, te chama a atenção. Eu acredito que também pelo momento que nós estamos passando enquanto educadores, você acaba se observando, se vendo em alguns pontos ali do filme. Por exemplo, a questão ali do desafio dela enquanto educadora. O fato que a Malu citou, a Malu colocou no início, a questão dela ser recém-formada. Eu me vi na situação no seguinte ponto, pelo menos foi no meu caso, quando você está naquele anseio de pisar na sala de aula, concretizar o seu sonho, você chega com muita esperança, com muita sede ao pote, mas aí são tantas interferências que você acaba tendo no processo, talvez interferência familiar, como ela teve, as interferências do próprio ambiente, do trabalho, a questão da sala não ser aquela tão idealizadora quanto no seu curso passava, porque tudo na graduação é um sonho, mas quando você pisa na sala de aula, você encontra o desafio. Aí eu trago essa palavra desafio, como é desafiador. Só que ela não deixou com que essa sede, ela fosse assim, ela morresse com o passar ali dos desafios. Ela se sentiu desafiada, e ao passo que ela foi se sentindo desafiada, é como se ela tivesse mais vontade de vencer os desafios. E assim, nós em sala de aula é a todo momento. Nós temos um desafio novo para ser vivido. E ela entendeu que aquela sala, ela se fazia singular, ela tinha as singularidades. E assim também nós nos percebemos. Eu posso estar com 2 turmas de primeiros anos, porém, embora lá o conteúdo da ementa seja o mesmo,
mas o meu modo de estar ali com eles, de ministrar, de levar aquele assunto, vai ser totalmente diferente, porque é um perfil diferente. Então, esse filme, ele realmente me chama atenção em vários momentos. A questão também é que ela se doa por completo. Ela vai sem medo, realmente. Ela acredita naquilo que ela está propondo e ela se doa por completo. Até na questão que me chamou a atenção também, na questão financeira. Ela se doa por completo, ela leva o melhor àqueles alunos, e aquela parte do filme, que ela os surpreende com aquela mesa que ela propõe, aquele brinde, aquelas sacolinhas com aquelas obras preparadas, aquilo realmente fez a diferença naquela aula, foi demais, e fez a diferença na vida deles. Então, realmente, ela não só levou a questão do conteúdo, ela fez a diferença na vida. É isso que é uma reflexão brilhante. O nosso papel, que vai além de levar um conteúdo, mas é realmente fazer a diferença na vida. Na medida que nós tocamos no íntimo, realmente, tocamos no sentido de pensar no nosso aluno como um ser humano, de vê-los além do que nós estamos enxergando, mas por meio de toda a situação. Assim nós conseguimos realmente tocá-los. Eu acredito que é essa a essência, né? Eu gostaria realmente de agradecer esse momento, é muito válida toda essa discussão que esse filme nos propõe. Parabéns aí aos idealizadores, parabéns aí a Malu, é muito bom tê-la aqui nesse ambiente virtual, matando um pouquinho a saudade. Já trabalhei com ela e é uma profissional incrível. Um beijão para você, Malu. Obrigada, gente. Obrigada, Elaine. Eu vejo assim, né, que essa relação entre eles foi construída sobre três pilares, né, o respeito. Ela, em vez de colocar eles na mesma vala que os demais professores já tinham colocado, ela quis, né, ela quis observar, né, o que eles tinham, e ela entendeu, e ela teve empatia, né, ela sentiu a dor do outro, ela, né, que embora existisse muita violência, muito muito pesado, eles eram mais um grito de socorro do que qualquer outra coisa, né, e a confiança, né, através desses outros dois motivos aí, né, vem e se constrói a confiança que ela coloca, né, deixa aberto, fala assim, olha, escrevam, né, a condição era escrever, né, que fosse diariamente, mas o que quisessem, mas que ela ia ter o respeito, né, que só leria caso realmente eles quisessem, e só ia observar se tivesse escrito. Então, olha só, né, aqueles meninos tão fragilizados, né, por conta de tanto preconceito em relação a eles, e como que ela conseguiu, né, dar essa volta toda e sensibilizar todo mundo para conseguir desenvolver esse trabalho dela, que foi fenomenal, né, e o mais interessante, né, é uma obra baseada em fatos reais, né, que a Malu já tinha comentado, e embora tenha, um relato de uma turma dos anos 90, né, 92, 94, de alunos de 14, 15 anos, mas que não deixa de ser a realidade que muitos vivem aqui, né? Nós que Vilhena é um interior, a gente ainda, né, não lida com essas questões assim tão evidentes, embora a gente tenha outras, né? Mas é muito interessante para a gente refletir, né, sobre essa condição. E realmente, né, é extremamente atual, embora seja de 2007, né? É muito interessante por conta disso. Pessoal, sintam-se à vontade, fazer suas contribuições, ou perguntar algo, enfim, né? Tem alguém inscrito? Ainda não, depois de mim não teve mais ninguém. Então sou eu. Maria Lúcia, primeiro, muito obrigado. Muito legal ver bastante gente aqui, e eu identifico muitos, na verdade, acho que todo mundo ligado de alguma forma à educação, à docência e tudo isso, né? É maluco, porque realmente a Angélica traz essa
questão. Vilhena não tem esses mesmos problemas, eu estou falando de Vilhena, né? Mas talvez a gente não tenha exatamente esses mesmos problemas, mas existem várias outras situações em que a empatia e a habilidade, né, de entender um grupo, de entender pessoas que estão na sua frente, se faz, enfim, super necessária e tudo mais. E filmes como esse ajudam bastante a gente. Eu vou, na verdade, propor, né, não vou questionar nem o filme, nem trazer visão nova, mas eu vou pedir uma coisa para todo mundo que tá aqui. Além desse filme, eu consigo citar 3 que são, assim, logo de cara na minha cabeça, filmes que são transformadores para professores, para educadores. Eu, de cara, para mim foram, né? Um deles é Sociedade dos Poetas Mortos. Outro é o Mr. Holland, adorável professor, do professor de música ali da... E o outro é uma realidade muito parecida com esse, que é o Dangerous Minds, Mentes Perigosas, com a Michelle Pfeiffer. A Michelle Pfeiffer é a professora de uma, né? Eu vou pedir, então, isso que eu... Isso. Eu ia pedir para que todo mundo colocasse... É claro que a gente tem referências, muitas referências. Se todos nós aqui estamos em 16, 17, se cada um colocar um filme diferente, a gente vai ter uma lista, né? Mente Brilhante. Então, eu acho que depois, esse vídeo a gente tá sempre colocando online, no YouTube e tudo mais. Eu acho que, ao Messi com carinho, eu acho que a gente pode colocar na descrição desse filme, desse vídeo que a gente vai subir, ou até fazer uma outra ação nossa aqui do grupo, em que filmes com essa temática são sugeridos, então eu tenho certeza que todos nós aqui, né, temos uma potência muito grande para indicar esse tipo de obra, porque somos atentos a elas. Então, Nunca Me Sonharam, verdade, também já assisti o Nunca Me Sonharam, ele é bem complicado, né, bem forte. Então, obrigado para todo mundo, e se for lembrando, vai colocando, mas eu queria fazer essa provocação e pedir essa contribuição, porque estamos em pessoas que certamente têm bastante a indicar aqui. Mais alguém, pessoal? Só mais um outro fator assim, né, que chama a atenção é com relação assim, o desejar medíocre, né? Não medíocre, mas ser o pequeno, que para eles, se eles tinham entre 14 e 15 anos, se eles chegassem à maioridade, já seria muito, seria lucro. Formar, então, né, era outra possibilidade que eles viam que estava muito longe, né? E isso olha só o quanto, né, ampliou o horizonte desses meninos aí, que eram cheios de potencial, né, cheio de personalidade, e para pensar, né, se eu chegar aos 18 ou se eu me formar, já está de bom tamanho, já posso morrer no outro dia, eu cumpri minha missão de vida, né? Isso que uma das coisas que me deixou bastante incomodada, assim, né? Mas é um filme interessantíssimo. Queria falar também, um minutinho. Eu, por coincidência, também assisti esse filme recentemente, e também achei um filme bastante impactante. E realmente a gente tem uma filmografia extensa, né, falando sobre essas questões. Mas nesse especificamente, provavelmente pelo momento que eu assisti, para mim ficou muito marcante, principalmente por ser um filme que está relatando, né, está fazendo referência a um caso real, né, a questão do esforço que ela faz, né, para levar os alunos a essa descoberta de si mesmos, né,
e de reconhecer o meio social. Na verdade, o trabalho dela todo faz com que eles reconheçam, né, resgatem a própria identidade, mas de um jeito crítico, né, porque eles também vão refletindo sobre o meio social e as questões todas que eles vivem e por que eles vivem aquilo, né. Agora, é um esforço que é isolado, né, dentro da escola, é um esforço individual. E isso me remete muito a essas questões que você, Angélica, você, Flávio, também levantou, de como é o nosso trabalho dentro da instituição que a gente está, né? De que muitas vezes depende realmente do esforço individual do professor. Quando eu acho que devia ser uma política, uma política da instituição, uma política institucional, né? A questão da inclusão, aí a gente está falando de vários aspectos, né? Está falando também da questão dos alunos, das pessoas com deficiência, né? Que têm chegado à instituição, e de quanto ainda a gente tem que caminhar para que isso seja um esforço conjunto, né? Que ele não seja um esforço de um professor, né? Não seja o trabalho de um professor, mas que seja um trabalho integrado, né? Dentro da instituição, que comece desde a reitoria e que passe pelas pró-reitorias, que existam políticas realmente, né? De tentar buscar fazer esse resgate da identidade dos nossos alunos, né? Porque nós somos uma instituição que está voltada justamente para esse público, né? Que é o público que a gente vê no filme. E eu acho que por isso vocês se identificam tanto, né? Esse filme criou também tanta identidade para vocês, né? Assim, vocês se sentiram tão representados nele. É isso aí. É isso que a Celi acabou de falar, né? Muito interessante, porque a gente, enquanto instituto, tem várias formas de auxiliar, né, esses meninos que estão em vulnerabilidade, enfim, né, são vários segmentos aí dentro me fugiu o nome da pró-reitoria agora responsável por isso daí. Só que não é somente oferecer o recurso, né, assim, criar formas dele se sentir integrado, né, naquele meio, dele fazendo parte do todo, porque ele tem o recurso, ele tem a forma, e ele tem, mas assim, talvez ele não se sinta, como diz, parte mesmo daquilo, né, fala assim, eu sou um pedaço desse mosaico aqui, né? Eu também constituo o todo. E muitas vezes a gente deixa esse lado, né? Fala assim, eu tô oferecendo, né? Eu digo assim, a instituição, né? Tem auxílio transporte, tem auxílio isso, auxílio aquilo. Mas assim, não é só você né? É integrar realmente, né? Ao todo. É o auxílio permanência, é a pesquisa, é o projeto pedagógico, quer dizer, é a instituição como um todo, né? São as várias faces, é ensino, pesquisa e extensão, né? Se a gente for ver. Existe o apoio material, que é muito importante, é fundamental para eles, né? A questão das bolsas, né? Mas existe também todo esse trabalho, que é um trabalho integrado, pedagógico, né? Integrado. Bernardo. Agora está escrito Bernardo. Áudio. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos, boa noite para mim, a todos e a todas. Eu também tive a felicidade de ver o filme, na verdade fiquei extasiado por várias razões. Uma das razões é que eu me identifiquei muito com aquilo que passa no filme e que é reflexo da divisão do mundo, não é? Da espécie maniqueísta, não é? Que o mundo tem, em que os brancos, já discutimos isso se calhar num outro dia, em que os brancos, alguns, não todos, em que os brancos são os bons e os negros são os maus.
e isso, de alguma forma, também condiciona o processo de aprendizagem, muito por causa da forma como eles são tratados. E, aliás, até eles nem sequer acreditam que podem aprender alguma coisa por causa muito dos lugares, do lugar em que eles são colocados. Acho que a Celi falou sobre a questão da inclusão, que também é um dos aspectos que me marca no filme, que é a questão da inclusão, não é? E a professora, por acaso, esteve a trabalhar muito bem nesse particular. Todo o resto, todas as outras pessoas não acreditaram que ela fosse capaz de conseguir e, felizmente, conseguiu. E, claro, está aí a escola vista como um espaço que é um espaço de poder e faz, não é? Só aqueles que se comportam de acordo com o que está na caixa é que merecem prestígio, merecem bons lugares. E o filme, é claro, é um retrato daquilo que é a sociedade, e muito por conta daquilo que temos estado também a viver hoje. É uma ficção, claro, que ajusta muito bem naquilo que tem sido a prática. Podemos abordar, eu, claro, não vou falar do aspecto didático, se calhar, e porque não entendo muito de coisas de didática, mas podia dizer que podia ser uma forma de ajudar os professores. Esse filme pode ajudar os professores a olharem, a irem para as suas salas de aulas terem sempre essa capacidade de adequarem as suas metodologias àquilo que vão encontrar na sala de aula, não vir com um plano de aulas feito, aprendido no ano 1900 e troca a perna lá para trás e chega à sala que não se ajusta. E também o filme faz-me pensar numa coisa. Diante de vários problemas, não é? Porque eles nem sequer acreditam que alguma coisa pudesse melhorar nas suas vidas. E a professora incute nos alunos a capacidade de eles poderem olhar para si mesmo e acreditarem naquilo que eles são capazes de fazer. E conseguem, de facto, bons resultados. Foram 2 horas e eu fiquei maravilhado a ver o filme. Muito obrigado já agora. Devo parabenizar a quem teve a magnífica ideia de ter sugerido esse filme. Obrigado. É o Oswaldo, vai? Pois pegando um pouco o gancho no que o Bernardo falou, em que as aulas devem ser construídas nas aulas, a gente está vendo nos nossos encontros acontecendo mesmo a inclusão de temáticas e de abordagens, né? A gente viu isso nos nossos encontros, por exemplo, no Diálogos para Além do Cone Sul, em que a gente agora decidiu que metade dos encontros vai ser organizado e protagonizado pelas mulheres, metade pelos homens. E aí, uma coisa que surgiu nesse nosso encontro aqui é a sugestão muito forte de que para o nosso trabalho de autoformação docente, muito de vez em quando, não diria 50% das vezes, mas 1 a cada 4, o filme ser um desses que a gente está sugerindo aqui, filmes eminentemente pedagógicos. A gente fica tentando encontrar qual que é a interdisciplinaridade que nos une. Acabamos de encontrar uma. Filmes que tratam da questão da docência, das dificuldades da docência, porque a gente senta, sabe aquela catarse que a gente tem quando a gente entra e fica reclamando na sala dos professores? Sabe aquela catarse? A gente pode ter isso programado. Uma vez a cada 4 filmes, a gente põe um filme para pensar sobre os nossos dramas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos ideais. Aí eu acho que foi muito, muito apropriado, muito legal isso. E a conversa pode... tem inscritos, vamos lá. Próximos inscritos. Rosa, é isso? Rosa Maria da Silva Gonçalves. Deixa eu só falar rapidinho, então, essa questão do ser professor é algo, eu vejo assim como
não são todos, né, que são professores mesmo. E eu também me identifiquei bastante com o filme. Então, é um filme que mexe muito conosco. Eu que já estou praticamente, né, não aposentei ainda de teimosa, não sei quando aposento, chegando aos 30 anos, então, de sala de aula, 29, né, farei 30 o ano que vem, e é algo, assim, muito forte mesmo, ser professor, atuar, né, como docente. Até aqui o Paulo, que está na sala também, ele foi meu aluno, hoje trabalhamos juntos, não lembro o ano, né, Paulo, também não precisa lembrar, mas o filme, assim, agradeço, viu, Angélica, pela a escolha, né, eu já tinha assisti novamente, mas sempre traz algo novo. E nós também, né, os professores da área de literatura, ali quando ela traz o livro, então vários alunos também ficam com vontade de ler o livro. Isso até aconteceu, achei interessante que aconteceu com o Bernardo. Eu não sei se ele leu o livro, que a professora trabalha com os alunos, mas ele estava lendo. Você concluiu, Bernardo? Então, é só uma conversa rápida, só mais um desabafo. Estou um pouco cansada, mas só uma falinha com vocês. E, Malu, muito obrigada pela sua participação. Saudades, beijos. Hein, Rosa? Aguenta mais um pouco aí essa sua aposentadoria, que eu quero absorver um pouquinho mais desse conhecimento, quero aprender mais um pouquinho com você. Você vê se você segura mais um pouco aí para aposentar. Eu, às vezes, até comento, eu não sei se eu vou conseguir aposentar, né? Mas terei. Mais alguém, pessoal? Malu, você gostaria de fazer uma finalização? Eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Malu, só um pouquinho, Malu. Maria Rita quer fazer? Posso. Sim, claro. Eu quero agradecer imensamente esse meu afilhado que fez esse convite. Nós estamos muito distante de Roraima, né? Eu estou no interior do estado de São Paulo, mas assistindo vocês assim com uma... Olha, foi fantástico, foi maravilhoso. Eu tenho 50 anos de trabalho, esse ano eu completei 50 anos, alfabetizei 25 anos, e eu vejo esse filme passar na minha vida, porque é uma coisa que eu amo demais, a educação. Então, lutem muito por tudo isso que vocês estão ouvindo e fazendo, continue, meu querido aí, vocês continuem, professores, trabalhando e pensando nesses alunos. Eu não vou falar do filme, nem vou falar da minha experiência, nem tem tempo para tudo isso, mas eu tive uma experiência numa sala, num ano, em São Paulo, num bairro muito distante, de uma professora nova que chegou, e eu peguei isso e uma outra oportunidade, se for possível, eu conto. Foi fantástico, foi maravilhoso. Façam a diferença na vida deles. Eles precisam de vocês. Nós precisamos. Eu não desisti da minha profissão, não. Eu estou como secretária de educação e amo tudo isso. E estou muito feliz pelo convite. Eu estou conversando com pessoas que eu não sou da universidade, né? Passei já mas não estou, e trabalho só do maternal de 0 a 11 anos, né? Mas é tudo que eu sei fazer e o que eu gosto. Então, parabéns para todos vocês, parabéns, continue lutando. Esse olhar para o aluno, esse aluno precisa ouvir, ele precisa de alguém que o escute. Bom, gente, não vamos alongar, é isso daí. Eu queria dizer para vocês, assim, que continue a luta. Não é Vilhena, não é Vista Alegre, não é o mundo que precisa de professores que amam a profissão, de professores bem formados, e de professores que conversam com esses alunos e que ouvem. Nós também precisamos de alguém que nos ouve, e os alunos muito mais. Tá? É só isso. Um abraço para todos. Aremilson? Obrigado, Angélica. Boa tarde a todos, pessoal. Gostaria de parabenizar aí os membros da comissão, Osvaldo, a Angélica, o Flávio, a Rosa, o professor Ricardo, que está presente no momento, mais um
Forte abraço para ele. Pessoal, é desafiador, como muitos colocaram, tá? E ao mesmo tempo é prazeroso. Em muitos, cada um de vocês tem uma história, né? Cada um de vocês leva uma grande bagagem na docência, a experiência que nós levamos conosco, o brilho nos olhos que nós vemos nos nossos alunos, como a Rita comentou, é gostar da profissão, é ser apaixonado por que nós fazemos. Cada um que teve a experiência de passar, às vezes, por uma instituição pública, seja ela municipal, federal, estadual, particular, vocês vão visualizando a estrutura de trabalho que nós temos, o público que nós temos, né? Então, esse formato de trabalho interdisciplinar que possibilite a troca de experiência, ele é magnífico, ele é muito prazeroso. Então, às vezes, as pessoas pensam que nós chegamos agora em uma instituição de ensino, né? Nós temos uma bagagem imensa. O nosso aluno, quando chega em sala de aula, ele tem todo um processo, uma situação que todos, a Celi Grácia comentou, sobre toda essa estrutura que nós disponibilizamos para o nosso aluno, né? Toda essa questão da inclusão, da interdisciplinaridade, da diversidade. Então, é um processo muito apaixonante, é um processo muito gratificante, quando a gente consegue ver, né, às vezes, tratam as universidades, os institutos federais como uma máquina de formar profissionais para o trabalho. E não é isso. Por trás disso, nós temos pessoas, nós temos seres humanos, nós temos os nossos alunos e nós temos os servidores. Então, é muito importante. Dei uma sugestão aí também no Talk sobre alguns filmes. Espero participar com vocês nos próximos debates, dentro da disponibilidade da agenda. Que Deus abençoe a tarde de vocês, a semana, e parabéns à comissão aí e todos os convidados. Malu? Eu gostaria de agradecer novamente a todos que contribuíram aí com a nossa interação acerca do filme, agradecer a Angélica e a Rosa pelo convite, muito obrigada. Um abraço bem grandão, que estou com muita saudade, viu? Malu, a gente que agradece, né? Foi brilhante a tua abordagem a respeito do filme. Melhor ainda foi te ver, né? Mata a saudade, esse pessoal também que já trabalhou com você, né? A Elaine, a Vivi passou por aqui, né? Entre outros aí. Agradecer a participação de todos, né? Embora a gente esteja distante fisicamente, mas é muito bacana conhecer esse pessoal todo, né? E que riqueza, né? De bagagem, de contribuição que traz. O Bernardo, a gente já vai fazer uma portaria e botar ele na comissão. Bernardo é parceiro, ele prestigia todas as segundas-feiras. Gente, a vaquinha do Bernardo, não podemos nos esquecer da vaquinha, né? Para a gente comprar passagem para ele vir ao Brasil, vir a Rondônia, né? Ele tem que conhecer esse povo lindo que mora na Amazônia Ocidental. Precisa só ver como é que é esse dispositivo de portaria intercontinental, Aremilson. Eu não sei como é que funciona, mas vai dando uma olhada aí na legislação aí, que a gente tem que trazer o Bernardo, tá? É um desafio já que a gente tem. Gente, mas olha, muita gratidão mesmo por todos aí terem participado, pela Malu de ter, né, aceitado prontamente nosso convite, né? Foi assim, um prazer imenso mesmo. E, assim, né, desculpe pelas falhas técnicas aí, né, faz parte, né, do ao vivo, mas é isso aí, pessoal, muito obrigada, e a gente, né, vai ser um prazer ter vocês aí nas próximas edições. Um abraço para todos aí. Um abraço. Parando a gravação. Fiquem ligados que durante a semana a gente vai publicando as próximas, né? Tem a segunda que vem também tem o início com uma yoga, uma atividade física, depois a gente tem às 2 horas o Diálogos para Além do Cone Sul, e não sei se na semana que vem o Ler o Filme vai estar na segunda-feira ou na quinta. A gente vai definir isso ao longo da semana, mas os cartazezinhos
sempre chegam aí pelos WhatsApps, né? E todo mundo aqui é conectado de alguma forma nos nossos grupos e tudo mais. Acho que é a forma que a gente tem de fazer as coisas chegarem. Então, muito obrigado para todo mundo que aqui esteve. Maria Lúcia, mais uma vez, muito obrigado. Todos aqui, Aremilson, pela primeira vez conosco, muito bem-vindo, foi muito legal tê-lo aqui. Até mais. Tá bom? A Mônica, Flávio, a Mônica está na sala, ela será a mediadora semana que vem. O filme Mônica. Você veio ver o que te espera, é isso, Mônica? O que te aguarda? Qual que é o filme, Rosa, da semana que vem? Mr. Pip, eu vou anotar ali. A gravação, quem que é? O Oswaldo que está... Não, é o Flávio. É o Flávio? A gravação. Tchau, madrinha. Obrigado por ter vindo. Ai, que legal. A madrinha está quase